Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam dispostos a aprender um pouquinho sobre equilíbrio em sistemas. E hoje, na verdade, eu vou dar aquela primeira introdução falando de equilíbrio de um componente, mas na verdade, introduzindo mais ainda o assunto, eu vou explicar a diferença entre componente e fase. É isso, porque muitas vezes os meus alunos ficam com dúvidas. Professora, mas o que é realmente uma fase aqui? O que é um componente? Esta é a primeira etapa para entender um equilíbrio de sistemas. Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, o que é um componente? Na verdade, um componente é uma substância química única com propriedades definidas. Professora, mas eu não entendi direito isso. Calma, não se preocupa porque eu vou dar um passo a passo aqui e ao final desse vídeo, inclusive, eu vou dar alguns exemplos. Então fica até o finalzinho porque eu tenho certeza que você vai conseguir entender o que é um componente. Então, pensando que um componente, ele é uma substância química e com propriedades definidas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, o fluoreto de urânio. Aí você vai me falar assim, Professora, mas o fluoreto de urânio tem o urânio e tem o flúor. Isso seria apenas uma substância? sim. Porque quando o urânio e o fluoreto se juntaram para formar o fluoreto de urânio, na verdade, eles perderam as suas características individuais e formaram o fluoreto de urânio, que aí sim, o fluoreto de urânio, ele tem suas características individuais. A frase que mais caracteriza um sistema de um componente é que ele é quimicamente homogêneo. Mas cuidado, porque a solução química ela é uma mistura homogênea. Porém, vamos imaginar ali o cloreto de sódio e a água. Se você misturar sal e água, você tem uma mistura homogênea. Porém, presta atenção aí, cloreto de sódio e a água, eles possuem o quê? Propriedades químicas definidas e cada um deles é uma substância química única, tá? Então, cuidado com essa parte de solução. Ai, professora, agora me confundi. Não se preocupe, eu vou dar alguns exemplos que vão te ajudar. Bom, professora, você falou sobre um componente, mas o que significaria, por exemplo, dois componentes? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, uma mistura entre limalha de ferro e o pó de enxofre. Essa mistura, ela é composta por dois componentes, nesse caso, o ferro e o enxofre. Quando a gente vê uma mistura, pode até parecer que é uma coisa só, porém, eles possuem propriedades individuais. Inclusive, o ferro, ele possui um alto grau de paramagnetismo. Então, ele é facilmente atraído por um ímã, como você pode ver aí na figura. Então, o ferro é atraído pelo ímã. O enxofre, não. Então, aí a gente já consegue identificar propriedades químicas definidas. Além de mostrar a composição química, existem outras maneiras de descrever o estado de um sistema. Quimicamente, a gente identifica três estados, tá? Sólido, líquido e gasoso. Uma substância, ela pode ter, por exemplo, mais do que uma forma sólida. Um grande exemplo disso é o carbono. O carbono, ele pode estar na forma de grafite, por exemplo, ou pode estar na forma de diamante. Ambos são formados pelo carbono. Carbono, uma substância química única. Porém, este carbono pode estar na fase sólida conhecida como grafite, como pode estar na fase sólida conhecida como diamante. Sistemas com um só componente, eles podem existir em uma ou mais fases simultaneamente. Vamos lá para alguns exemplos para que todo esse conceito fique mais claro. E eu tenho certeza que vai ficar mais claro. Só não esquece, gente,
Se isso está te ajudando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar um like, até porque é de graça, né, gente? Vocês estão recebendo conhecimento de graça, então dá um like, não custa nada. E compartilhe o vídeo com os amigos. Bom, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro o que é componente e o que é fase, combinadinho? Agora, eu tirei de onde esses exemplos? Esses exemplos eu tirei aqui desta referência de Físico-Química, que foi um livro que eu recebi da Cengage. Aliás, eu gostei bastante desta referência, então se você quiser saber mais sobre equilíbrio de sistema, esta aqui é realmente uma boa referência. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram saber mais informações sobre ela. Combinado? Então, vamos lá! O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é um sistema contendo gelo e água. Se você pegar um copo na sua casa, colocar água e umas pedrinhas de gelo, você já tem esse sistema. Nesse sistema, o que a gente tem? A gente tem H2O, certo? Como substância química que possui propriedades definidas, e H2O, que é um componente, este componente está na sua forma sólida e na sua forma líquida. Então aqui a gente tem o quê? Duas fases. Então aqui é um sistema de um componente e duas fases. Uma solução 1 para 1, o que significa aqui 1 para 1? Significa que você tem aqui metade água, metade etanol. Nesse caso aqui, veja, é uma solução. Se é uma solução entre água e etanol, na verdade os dois estão na sua forma líquida. Então, quando eu penso nesse caso, eu tenho uma fase só. Porque essa solução eu tenho uma mistura homogênea, eu não consigo separar ali, eu não consigo visualizar o etanol e a água, eu consigo visualizar uma coisa só. Então, os dois estão na fase líquida. Os dois o quê? Os dois componentes. Então, aqui eu tenho uma fase e dois componentes, a água e o etanol. Neste caso, uma fase, dois componentes. Aqui eu tenho, no terceiro exemplo, um tanque pressurizado de dióxido de carbono. Então, veja que eu tenho CO2, que contém líquido e gás. Assim como aqui no primeiro exemplo que eu dei, eu tenho o quê? Um componente. Por que eu só tenho um componente? Porque eu só tenho o dióxido de enxofre. Porém, esse dióxido de enxofre, ou CO2, ele está presente tanto na forma líquida quanto na sua forma gasosa. Então, aqui eu tenho duas fases. Então, nesse sistema desse tanque pressurizado, eu tenho apenas um componente, até porque o CO2 é uma substância única com propriedades definidas, mas que está presente em duas fases diferentes, tanto na sua fase líquida quanto na sua fase gasosa. Bom, uma bomba calorimétrica contém uma pastilha de ácido benzoico. Então veja, aqui eu tenho uma substância com propriedades definidas e aqui eu também tenho 25 bar de gás O2. Então também tenho outra substância individual com propriedades definidas aqui, que é o oxigênio. Então, na verdade, aqui eu tenho dois componentes. Agora veja, nesse caso, como que está essa pastilha de ácido benzoico? Está na sua forma sólida. Então aqui já é o que? Uma fase. E esse gás oxigênio aqui está na sua forma gasosa. Ou seja, aqui eu também tenho outra fase. Então, neste caso, eu tenho dois componentes, ácido benzoico e oxigênio, e duas fases, fase gasosa e fase sólida. A mesma bomba calorimétrica depois da explosão, na qual o ácido benzoico é convertido em CO2 e H2O. Então, normalmente, após um processo de explosão, a gente tem ali a formação de CO2 e água. E o excesso de oxigênio, que foi consumido uma parte para o processo de explosão, porém ainda tem oxigênio. Por quê? Porque nesta reação o oxigênio foi colocado em excesso. Então veja, o que era ácido benzoico não existe mais porque ocorreu a explosão. Então agora eu tenho o CO2, eu tenho a água
e eu tenho o O2 porque estava em excesso, então sobrou após a reação. Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho 3 componentes e um componente está na sua fase gasosa, o outro está na fase líquida e nesse caso aqui, ó, excesso de oxigênio. E esse oxigênio, professora, veja que ele estava na forma de gás, oxigênio, e estava em excesso. Então, uma parte não reagiu. Então, esse oxigênio aqui está na sua forma gasosa. Então, aqui eu tenho 3 componentes e 2 fases. Por quê? 2 desses componentes, que é o oxigênio e o CO2, estão na sua fase gasosa, enquanto que a água está na fase líquida. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado mais claro essa diferença entre fase, componente, o que é homogêneo, o que não é. Se curtiu, se entendeu, não deixe de colocar aí nos comentários para eu saber que realmente esse vídeo foi útil e para saber se esse é um assunto que interessa para eu dar continuidade a esse assunto. Belezinha? Até o próximo vídeo.